Eu gosto de aproveitar os sábados para investir em assuntos de maior profundidade sempre que possível e compartilhar o que eu aprendi com você, que muitas vezes não tem a chance de ver as mesmas coisas que eu vi, ouvi ou li durante a semana. Hoje, por exemplo, eu quero compartilhar com você algumas ideias sobre socialismo e comunismo, suas diferenças, a relação deles com o que estamos vivendo hoje nessa pandemia de matéria plástica totalmente artificial, completamente fabricada, e o pânico. Mas, como dizia Jack, vamos por partes. Para começo de conversa, o comunismo é basicamente um sistema político, enquanto o socialismo é fundamentalmente um sistema econômico. Os dois seriam, por assim dizer, primos, se entendem muito bem. A União Soviética, por exemplo, era comunista e socialista. A certa altura dos acontecimentos, a União Soviética se desfez dos dois sistemas, se transformou na Rússia e passou a experimentar uma espécie de capitalismo gangster. E, portanto, agora não é nem comunista nem socialista. Mas a China, por outro lado, fez diferente. Era comunista e socialista, mas se livrou do sistema socialista indo na direção de um sistema peculiar de mercado. Um sistema de mercado relativamente livre, mas controlado pelo Estado. Ainda assim, manteve toda a estrutura política comunista dela intacta, sem democracia, sem eleições livres, controlando a vida das pessoas. Mas elas podem trabalhar, podem fabricar produtos, ganhar dinheiro, se tornar milionárias. A China, portanto, é um bom exemplo de como preservar o comunismo enquanto abandona o socialismo. E ela faz isso oferecendo aos cidadãos uma espécie de troca, uma barganha. A China se propõe a acabar com a pobreza, a fome desesperadora que tomou conta dos camponeses daquele país durante centenas de anos, ou seja, vai encher o estômago do povo, mas em troca não quer que ninguém fale em direitos, porque o que está sendo dado nunca foi dado antes. E a manobra é essa, é a de conseguir manter os chineses contentes com essa barganha. Esta é a linha da China. E aí, quando a gente para pensar na peste chinesa, é possível ver que a esquerda precisa hoje da política do medo. E é por isso que essa gente fica tentando manter todo mundo em pânico o tempo todo. O problema é que Karl Marx nunca achou que isso fosse necessário. Marx achava que a revolução era científica, ela ocorreria automaticamente. Ninguém precisaria lutar por ela, porque ela seria uma mera consequência histórica. O interessante é que nem no tempo de Marx, nem hoje em dia, os operários nunca se revoltaram contra a classe capitalista, em lugar nenhum do mundo. Foi aí que caiu a ficha. A esquerdalha percebeu que Marx estava errado nesse ponto. Não há nada de científico no socialismo. O que é preciso é semear o pânico. E é por isso que, desde os anos 70, a esquerdopatia mundial anuncia que estamos ficando sem comida. Nos anos 80 surge a ameaça do apocalipse nuclear. Nos anos 90, a camada de ozônio está sendo destruída, está desaparecendo. Nos últimos 20 anos, são as mudanças climáticas, os oceanos estão subindo. E agora, a peste chinesa. O tema é sempre o mesmo, pânico. Pânico generalizado. O objetivo é silenciar as pessoas racionais e criar um estouro da boiada, por assim dizer, nas multidões. Porque as pessoas, quando formam multidões, têm um comportamento diferente dos indivíduos racionais numa multidão. Se você consegue fazer todo mundo pensar que as vidas de todos estão em perigo e que elas precisam correr para se salvar, elas acabam agindo, se comportando e se submetendo a irracionalidades. E é aí que a esquerdalha prospera e acha uma brecha para se dar bem. Pense nisso. Essa forçação de barra em cima de todo mundo sobre o uso obrigatório de máscaras, sobre a proibição de ir à praia, de andar livremente pelos parques, de rejeição cega de um medicamento barato e seguro que já comprovou a eficácia dele contra o vírus chinês, a narrativa fabricada sobre um número de mortos que claramente não é real. Tudo isso faz parte dessa empulhação ampla, geral e restrita que está sendo empurrada em cima da multidão como forma de controle social, de dominação política, de cabresto. E preste atenção para ver quem recorre a esses expedientes cretinos. Só a turma da esquerdopatia militante.
são os governadores comunistoides de boutique de São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Bahia, só para mencionar alguns. Fica tudo muito na cara. Por isso é interessante trazer até você tudo isso que eu falei, para que você tenha um embasamento maior a respeito de toda a safadeza que é praticada hoje em cima da